Olá, olá, turma. Bem, chegamos aí a essa nossa aulinha de hoje para fechar o período militar brasileiro. Nas outras aulas a gente conversou sobre Costa e Silva, perdão, falamos sobre Castelo Branco e Costa e Silva. Hoje a gente vai seguir falando sobre Médici, Geisel e Figueiredo, tá? E aí a gente entende e contempla melhor esse período militar aqui no Brasil. Tranquilo? Então vamos seguindo com a aulinha, tá? Primeira coisa, como vocês devem lembrar, Costa e Silva se afasta no final de 69 por problemas de saúde. Ele teve um derrame, então ele se afastou ali. E quem assume, depois de uma junta militar tomar o poder ali por uns 2 meses, é, ali pelo finalzinho, quem assume é Emílio Garrastazu Médici, né? Um dos caras considerados ali, ou melhor, o período da ditadura que é considerado por muitos mesmo, o mais repressivo, o mais opressor dos governos, tá? Esse aí eu acho que é o linha dura mesmo, bem pesado pro período, tá bem? Então, a gente segue aí com as discussões, tá? Para vocês terem noção, como o governo Médici foi repressivo, foi tenso, né? Pessoas que eram consideradas subversivas eram presas e tudo embasado ali no AI-5 e todos os outros institucionais. Teve muita gente que morreu, muitas pessoas acabaram sumindo, universidades foram invadidas, professores foram presos por serem considerados também subversivos, estudantes também. Então, qualquer grupo, qualquer pessoa que tinha opinião contrária ao governo foi silenciado. Tá? Para vocês terem noção, é nesse período que alguns órgãos de repressão que a ditadura já usava acabaram ficando mais tensos, mais fortes e mais repressivos. Por exemplo, o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, e o DOI-CODE. DOI, Destacamento de Operações de Informação, e CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. Tá? Esses órgãos eles acabaram sendo aperfeiçoados e agindo em prol do governo militar, para caçar, prender, muitas vezes torturar muitas pessoas envolvidas ali, o que os militares consideravam como subversivos ou inimigos da pátria, ok? Nessa época, a ditadura ela vai intensificar bastante a propaganda sobre o seu governo para construir uma imagem de carisma político. É uma coisa que Vargas usou, se vocês lembram nas nossas aulas sobre o período Vargas, vocês devem lembrar que ele usava muito disso, tá? Então, durante o governo Médici mesmo, muitos bordões eram usados em campanhas, como por exemplo, ninguém segura esses cartazes que vocês estão vendo, ninguém segura esse país, ou Brasil, ame-o ou deixe-o. Tem um monte de charge por base disso aí que usa essas coisinhas como referência. Agora, esse eu acho muito interessante, tá? Esse cartaz esverdeado, que ele nem é do período Médici, se eu não estiver enganado, era um pouquinho antes, mas eu encontrei ele, tem até no livro de vocês um pedaço dele, que eu acho bem válido a gente até trabalhar. Até 64, o Brasil era apenas o futuro. E então o futuro chegou. Nossa, como eu posso falar para vocês, como eles acreditavam que estavam fazendo bem, né? Mesmo a opinião pública discordando. Mas enfim, tá? Além dessas coisas todas da propaganda, eles usavam elementos do esporte também como base para impulsionar mais ainda o regime. Então, Médici, ele colocou a vitória do Brasil na Copa de 70 como se fosse uma conquista da ditadura, como se fosse uma vitória dos militares ali. Então foi outro elemento usado para impulsionar mais ainda esse momento. Tem um filme que, se não me engano, é Pra Frente Brasil. Procurem o filme depois. Que ele fala mesmo sobre esse período. É um filme bem interessante sobre um momento histórico, sabe? Existia nessa época outra coisa que é importante a gente falar, não só das propagandas, mas também dos movimentos de resistência contra a ditadura. Existiam formas pacíficas de protestar, que eram as músicas, que eram, como posso falar para vocês, a questão do teatro, sabe? Essas coisas mais veladas, tá? E existiam as formas de luta armada mesmo, como as guerrilhas. E aí vale destacar a Sandra Marighella, mesmo, e de Carlos Lamarca, que foram importantes guerrilheiros do período. E eles agiam de diferentes formas. Eu acho que o que é mais clássico a gente colocar é a ação deles de sequestrarem diplomatas, pessoas importantes, principalmente internacionais, e negociar presos políticos. Tipo, você solta tantos presos políticos que nós soltamos esse desembargador, por exemplo, essa pessoa importante aí,
para eles. Além também dessas guerrilhas armadas assaltarem bancos, outras e outras coisas para poder financiar o movimento. Tá? Então nós temos aí ações bem intensas contra o regime. E vale destacar aqui, nas ações pacíficas, as chamadas músicas protestas. Já falei das músicas, mas é bom dar um destaque às músicas. Tem aquela clássica de Geraldo Vandré, que eu tenho certeza que vocês devem ter ouvido no nono ano, que é Caminhando e Cantando, Seguindo a Canção. É um clássico, com certeza já devem ter ouvido. E tem várias outras. Chico Buarque, por exemplo, Chico Buarque de Holanda já foi preso e tudo mais por músicas contra a ditadura. Raul Seixas também, sabe? Todas fazem analogia ao regime, sabe? Se vocês deram uma procurada, qualquer YouTubezinho, vocês colocarem música protesto, ditadura, vocês vão achar listas enormes aí, tá? Que são do período, ok? Outro argumento muito usado pelos militares era a ideia de um milagre econômico. Se dizia que o Brasil cresceu muito durante o governo militar. Isso é uma falácia enorme, isso é uma mentira, porque a gente tem aí um contexto histórico favorável, tá? Antes, até de 60, a gente tem até um impulsionamento da questão do petróleo e tudo mais, mas depois vai acabar quebrando ali. Então, é tudo como posso colocar para vocês aqui, uma falácia, uma construção mentirosa, tá? Primeiro, se vocês lembrarem, o salário dos trabalhadores estava estagnado. Então isso fazia com que as empresas contratassem porque não pagar menos. Né? Então, querendo ou não, eles começaram a produzir mais para exportar. Só que com a crise do petróleo, muitos países passaram a exportar menos, então o Brasil começou a mandar menos coisa para fora. Então, são problemas que a gente acaba vendo que não surtiram tanto efeito. E o povo brasileiro não tinha capital para comprar porque recebia pouco. Então a gente já via aí que não surtia, não era tão lógico a gente defender a ideia de um milagre econômico. Isso era um argumento da ditadura porque a dívida, ou melhor, o Brasil mundialmente estava um pouco melhor, estava um pouco mais confortável, se assim por dizer. Tá? Uma maior prova disso, que era uma coisa falsa, que era uma coisa mentirosa, sem estabilidade, é que em 70, quando a crise do petróleo explode ali, né, de 68 até 73, por aí mais ou menos, a inflação cresce e tudo começa a desabar. Então o Brasil entra novamente em um período de crise enorme e volta a sofrer novamente, porque as pessoas recebiam um salário abaixo da inflação, tá? E como posso colocar para vocês, e os produtos e outras questões acabavam ficando um pouquinho prejudicados, tá? Enfim, em 74, quem assume depois de Médici é Geisel. Tá? Geisel ele assume o governo militar aqui no país, ou no período. E Geisel ele começa a investir mesmo em medidas econômicas. Ele lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para tentar melhorar. Mesmo com a crise do petróleo, os bancos internacionais eles aumentaram os juros. O que é que o Brasil faz? Pega emprestado para afundar mais ainda. Boa ideia de Geisel, mentira, que acabou afundando mais um pouquinho a economia nacional com isso, porque só fez aumentar a dívida externa e a inflação no Brasil aumentou mais ainda. Geisel era um cara já castelista, ele já era mais brando ali, já era um cara mais tranquilo, e ele defendia que o governo devia ser, a ditadura devia acabar e o poder devia ser dado de volta aos civis. Só que ele defendia que isso devia ser feito de maneira lenta, gradual e segura. Então, uma das primeiras coisas que foram feitas no período de Geisel ali foi permitir a propaganda de políticos na mídia e tudo mais. Automaticamente, né, os membros da Arena vão perder nas eleições para o parlamento, vão acabar perdendo, e aí os militares vão acusar de que os votos foram dados por comunistas e vão apertar mais ainda, perseguindo e prendendo muitas pessoas que eles acreditavam estar associadas ao movimento. E eles vão tomar algumas decisões para ir. Então a gente começa a perceber um retrocesso. Por exemplo, a Lei Falcão em 76, que acabava com os debates políticos na mídia também. Tá? Os candidatos só apareciam com a foto e algumas informações. E lá em 77, vendo que poderia perder novamente ali a escolha dos parlamentares, Geisel fecha o Congresso e coloca o pacote de medidas, que era o governo que escolheu os senadores, não era o povo que ia votar para senador,
E também os governadores seriam escolhidos de maneira indireta. Ele quebra aquela abertura que ele deu, tranca tudo novamente para os militares não perderem a autonomia, e ele determina que o mandato para presidente ia durar 6 anos ali. No governo Geisel, vai acabar acontecendo duas situações bem complicadas do período da ditadura militar que a gente precisa destacar, que é a morte de Manuel Felfilho e de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, jornalista, Manuel Felfilho era operário, se eu não me engano, tá? Eles morrem um em 75 e o outro morre em 76. É uma coisa que é muito complicada de falar sobre a morte dos dois é a seguinte. Eles foram chamados para depor no batalhão do 2º Exército, no quartel do 2º Exército, e chegando lá, foram, como posso colocar para vocês ali, passaram por todo o processo de interrogação, revista, viram a associação, a ligação deles com o Partido Comunista, e eles acabaram aparecendo mortos no outro dia em situações muito semelhantes. A justificativa do batalhão era que foi suicídio, né, que eles se mataram. Mas só que se vocês analisarem bem a imagem, no caso de Exorg ali em cima, como é que o cara vai se enforcar com os pés no chão? É bem controverso, sabe? Na época as pessoas não combateram muito bem as ideias dos militares, não. Até hoje existem as pessoas que defendem a linha de suicídio, mas acaba sendo incoerente quando a gente vê o contexto. A gente percebe que realmente tem por base aí o que a gente tem foram duas pessoas que acabaram sendo mortas pela ditadura, tá? Fora tantos outros que a gente não tem acesso que se acabaram sumindo e enfim, foram situações bem complicadas para se entender da época, tá? Em 77, o movimento estudantil entra mais na jogada, ele entra mais aí no processo pela lei da anistia. Eles começam a lutar pela anistia de presos políticos e pessoas que estavam fora. Eles usavam o slogan, né, anistia ampla, geral e restrita. Geisel dá base ainda para um projeto de abertura. Em 78, ele acaba com os atos institucionais. Isso no governo Geisel, principalmente o AI-5, isso em 78 pela pressão, tá, do período. E depois de Geisel, quem assume é um carinha chamado João Figueiredo. Figueiredo ele assume de 79 até 85, tá? Ele vai ficar no poder durante esse período aí. Quando Figueiredo assume, ele já era um cara também mais brando, tá? Outro castelista, um cara mais tranquilo. Ele vai assumir o governo em meio a um monte de movimento social. Movimento de estudante, movimento de metalúrgico, de trabalhadores no geral, todos contra a ditadura. E dentre esses movimentos a gente pode destacar o governo, ou melhor, o movimento ali de operários no ABC Paulista, encabeçado por Lula. O Luiz Inácio Lula da um dos líderes desse movimento. Em 79, o Congresso vai aprovar a anistia, vai permitir que muita gente volte para casa. Só que a gente tem que entender que até com a lei da anistia, até pessoas que causaram realmente, fizeram crimes mesmo, acabaram voltando, tá? Crimes sérios acabaram voltando, além das pessoas que foram presas por questões políticas. Em 79 também, o governo ele vai acabar com o MDB e a Arena, que é a ideia de bipartidarismo, e vai abrir para outros partidos. E aí surge o PT, PMDB, PS, surge um bocado de partido político com essa divisão. Alguns da oposição e outros que vêm da Arena, tá? Em 82, o voto para governador ele vai ser de maneira direta, a população vai escolher, a oposição vai vencer e vai começar a aumentar mais ainda a pressão para que as eleições diretas aconteçam também para presidente. Então, as campanhas mesmo por eleições diretas, elas vão conseguir um impacto muito forte. Então, a oposição ela consegue eleger seus candidatos com esse argumento ali nas eleições indiretas para presidente, que as eleições de 85 para presidente elas aconteceram também de maneira indireta. E quem vence é Tancredo Neves. E a ditadura militar acaba por aí, porque um civil assume. Tancredo não chega a tomar posse, porque ele morre antes, e quem assume é Sarney. Mas aí a gente tem uma quebra já do período militar brasileiro e uma continuidade, tá? Ou melhor, de um processo mais democrático politicamente, ok? Eu deixo para vocês três questõezinhas, isso aí é bem tranquilo, rapidinho vocês fazem, tá? 215, 227, bem de boas.
E na próxima semana, se a memória não me falha, a gente vai ter uma aulinha sobre globalização. Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima e tchau!